Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Liderança 4.0, a liderança dos novos tempos. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para ajudar vocês a ser esse líder que vocês precisam ser para esses novos tempos. Nessa grande dificuldade que nós temos de encontrar líderes, onde que mais de 70% das pessoas não estão preparados para liderar, principalmente nesses novos tempos, neste novo cenário. Você está fazendo um curso deste de preparação, de formação para você, eu tenho certeza, vai fazer grande diferença na liderança, porque o líder 4.0 é um líder que o mercado já vem demandando há muito tempo. É uma nova mentalidade, um novo jeito de ser, um novo jeito de fazer, e é por isso que eu estou aqui trazendo tudo de melhor para você. Para quê? Para que você possa gerir pessoas, você possa liderá-las, mas acima de tudo, você possa liderar a si primeiro. Você lembra? Foi esse o nosso primeiro módulo, como liderar a si, como é que você vai lidar com as mudanças e as transformações para que você seja cada vez mais íntegro. No segundo módulo, nós trabalhamos a liderança dos outros, como você inspirar as pessoas, como você ser exemplo para as pessoas, como você ter ferramentas e como você ter um diálogo e uma comunicação produtiva para liderá-las. No terceiro módulo, a liderança de equipe, né? Como construir um só coração e uma só alma, como gerar propósito em comum, né? Isso é que difere um time de um grupo de pessoas. No quarto módulo, nós entramos aí, né, e ajudamos você a identificar suas competências emocionais, ou seja, trabalhar a inteligência emocional, saber lidar com pessoas difíceis, conhecer o seu perfil, né, o perfil alfa. Espero que você tenha feito o teste. E aí, você é comandante, é visionário, é estrategista, é executor, e a partir disso, você poder desenvolver o seu perfil, você poder alavancar seus pontos fortes e minimizar os seus riscos. E hoje eu quero falar para você das competências comportamentais. Claro, um líder precisa também ter algumas habilidades fundamentais, como a habilidade de saber delegar, de gerir conflitos, de saber fazer reuniões produtivas e estratégicas. Um líder precisa saber ser um bom executor e ter, acima de tudo, o poder da gratidão. Então é sobre isso que eu quero aprofundar com você nesse dia de hoje. Espero que você já tenha se inscrito lá no meu canal do YouTube, Gregório Ventura Palestrante, o meu Instagram, Gregório Ventura Palestrante, e também a minha página no Facebook, Gregório Ventura Palestrante. Bom, gente, vamos falar de delegação, a importância de delegar, né? É lógico que uma das grandes dificuldades que nós temos hoje na liderança é a capacidade de delegação. O quanto você está preparado para delegar? E eu quero trazer para você uma diferença importante. Delegar não é largar. Muitos líderes têm a experiência frustrante da delegação, porque o que eles fazem? Eles dizem assim para mim: olha, Gregório, eu deleguei, mas eles não deram conta, eu fui lá e peguei de volta, eu fui lá e tive que fazer a tarefa. Sabe por quê? Porque às vezes eles largaram, eles não delegaram. Por isso que é importante a gente entender de delegação. Em primeiro lugar, né, você não deve largar, você deve delegar. Então, como que a gente faz isso? Delegar significa que você vai entregar a tarefa para alguém, aquela tarefa que não é estratégica, que não é importante para você, dentro das suas tarefas enquanto líder, dentro do seu cargo, coisas que você pode delegar para que você não fique com um monte de coisas para fazer, para que você queira, às vezes, ter todo o controle na sua mão, é você que tem que estar sempre ali em tudo e não dá oportunidade para as pessoas crescerem. Aí o que você faz? Você pega algumas tarefas e delega essas tarefas. Lógico que você monitora, que você acompanha, que você orienta. Então é sobre isso que nós vamos falar. Pense bem, quais são os perigos da delegação? Em primeiro lugar, a delegação ela traz alguns perigos, alguns riscos, né? Primeiro que o líder fica sobrecarregado, ele traz tudo para si, ele quer controlar tudo, tudo tem que estar nas suas mãos, tudo tem que passar para si, e ele não ajuda o outro a desenvolver e nem ajuda a si próprio. Tem líder que nem tira férias, não tem tempo para nada, para ele nunca pode tirar um tempo para si, ele tem que estar o tempo inteiro na empresa, faz muitas horas extras. Por quê? Porque de fato ele não está delegando, as coisas estão muito desorganizadas e isso o atrapalha. E aí, um outro perigo que é fundamental é ele não desenvolver sua equipe. As pessoas sempre vão fazer aquela tarefa e vão fazer aquilo e pronto, elas não vão pensar, elas não vão propor soluções. Por quê? Porque ela quer fazer só o básico, ela aprendeu a fazer só o básico. E já imaginou aquele liderado que todas as vezes chega no seu gerente, no seu chefe, para perguntar o que ele tem que fazer? Todas as vezes ele faz isso, a mesma pergunta para a mesma situação 5, 10 vezes. Sabe por quê? Porque ele não foi treinado, ele não foi orientado, não se tirou dele o melhor.
Então a delegação é fundamental para esses nossos novos tempos. Então é preciso sim aprender a delegar, senão a sua empresa não vai crescer, sua empresa não vai desenvolver, porque você vai chegar a um limite no seu cargo que você não vai permitir que o seu departamento cresça, que a sua organização cresça, que como líder você cresça e ajude os outros a crescer. Então a não delegação traz perigos eminentes para a liderança, é um sinal vermelho fortíssimo. E num congresso realizado da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a delegação estava entre as 3 prioridades dos presidentes, dos maiores presidentes de empresa. Então a delegação é fundamental. Então vocês poderiam perguntar, e como delegar, Gregório? Claro, eu disse para vocês alguns pontos importantes. O primeiro deles, que você tem que entender o que é importante para o seu cargo, o que é estratégico, o que são aquelas tarefas, aquelas atividades que são fundamentais para você. E a partir daí, você entender quais são aquelas tarefas que você pode delegar para que você tenha mais tempo para pensar o estratégico, para que você possa dar mais resultado, porque a delegação ela vai gerar o quê? Produtividade em você, na organização e nas pessoas. Você vai ser muito mais produtivo. A não delegação vai gerar improdutividade e vai gerar minimização de resultados. Então, se você delega, você desenvolve pessoas, você será mais produtivo, sua organização terá mais resultados. Então a primeira coisa é entender isso, o que é mais importante no meu cargo, na minha função. E a partir de definir essas atividades você pode entender o que eu preciso delegar. E claro, você tem que estabelecer de maneira muito clara o que você tem que delegar e como a tarefa tem que ser feita. Depois você vai definir qual é o perfil, as características da pessoa que vai assumir tal tarefa que você quer delegar. A outra tarefa, qual é o perfil dessa pessoa? Então você define as características da pessoa para quem você vai delegar. Sabe por quê? Porque do outro lado tem quem que você vai delegar. Essa pessoa pode não estar preparada, essa pessoa pode imaginar que pode já ter entrado numa zona de conforto, que ele quer fazer só o básico, ele não quer assumir outra tarefa, ele vai entender que ele vai se acumular de tarefas, de atividades. Então olha para você ver como é que a gente vai percebendo essas coisas de quem recebe a delegação. Às vezes a pessoa que recebe a delegação, vixe, já vem me acumular de trabalho. Então ela não, talvez ela não compreenda ainda que aquilo ali é uma grande oportunidade para ela, para mostrar o seu talento, o seu valor, para ela desenvolver dentro da organização. Então você precisa definir isso. Você sabe que tem líderes, e líderes que querem tanto poder que ele não delega, mas ele esquece de um detalhe importante. Para você subir de cargo, para você ser promovido numa empresa, você tem que ter gente boa do seu lado, na sua equipe. Porque se você não tiver alguém na sua equipe preparado para te substituir, como você será promovido? Eu já vi casos e casos disso na empresa, onde que a pessoa não era promovida, quer dizer, não era tão boa ali que eu não vou tirar ela dali, só ela que sabe fazer aquele trabalho como líder, como supervisor, como gerente. O que acontece? Ela acaba não sendo promovida porque ela não preparou gente boa na sua equipe para substituí-la. Então esse é um ponto importante. Então você definiu o perfil, definiu as características da pessoa para quem você vai delegar, aí você vai dizer, agora para quem que eu vou delegar? Definir a pessoa ou as pessoas, se for mais de uma tarefa, duas, o que quer que seja. E aí você vai chamar esta pessoa e você vai conversar com essa pessoa. Você vai dizer para ela exatamente o que tem que ser feito, como que você gostaria que fosse feito, se ela aceita isso, se ela concorda com isso, se ela tem dúvidas, se ela gostaria de perguntar. E você pode dizer para ela, repita para mim a forma como você vai fazer esse trabalho. Então aí você tem uma conversa, uma comunicação produtiva. Não é só dizer o que ela tem que fazer de qualquer forma ou dizer, digamos assim, de uma maneira muito sucinta, não. É dizer claramente. E se essa pessoa não souber, você vai orientar, você vai treinar, você não vai só entregar a tarefa. Você vai ter um período de orientação, de treinamento, mesmo que você gaste tempo no primeiro momento, mas depois vai sobrar tempo para você. E essa pessoa vai se desenvolver, ela vai treinar. Então você tem que agir como coach aí, você tem que agir como mentor dessa pessoa. E o que você faz? Monitora, ou seja, monitora, volta e meia, aí depende da tarefa, o tempo que você vai monitorar, pode ser uma vez no dia, pode ser uma vez na semana, pode ser uma vez a cada 15 dias, pode ser com um telefonema, com um relatório. A forma de monitorar, aí é você que vai estabelecer. Então você vai o quê? Monitorar, vai acompanhar, até que você veja a evolução dessa pessoa. E depois você faça uma pequena avaliação, chame essa pessoa, avalie com ela. E aí, vamos avaliar a tarefa? Olha, eu percebi que a sua tarefa
foi assim, foi assado, o que você achou? Né? Vamos ver as dificuldades agora, vamos ver que isso não ficou muito bom, será que não poderia ter sido melhor? Olha como é que eu costumo fazer. Então aí você faz uma pequena avaliação. E aí o que você está fazendo? Você está aprendendo a ter uma atitude comportamental, uma ferramenta, né, de delegação que é fantástico para você. Então aprenda a delegar. Eu tenho um exercício que eu deixei para vocês, que é um exercício onde que você vai analisar como você pode delegar nesse momento, né? Se você já é líder de equipe, se você tem um time, como é que você pode delegar? Um exercício que ajuda você nessa liderança, de que forma que você pode delegar coisas que não são tão essenciais. Veja bem, tudo é importante, mas tem coisas que são prioritárias, outras coisas nem tanto. E aí eu quero trazer para você também sobre a gestão de conflitos, né, que é outro tema importantíssimo para nós, né? Quando a gente fala em gestão de conflitos, olha lá, gente, na relação humana, seja em casa, né, na família, no trabalho, no grupo de amigos, as relações, elas têm conflitos. Necessariamente onde que a convivência do ser humano existe o conflito. O grande líder não é aquele que foge de conflitos. O grande líder não é aquele que tem medo de conflitos. O grande líder é aquele que sabe, pelo conflito, ajudar as pessoas a crescer, as pessoas a desenvolver. Ele sabe ser um negociador, ele sabe ser um gerenciador de conflitos, ele sabe que o conflito saudável, ele pode enriquecer um time, ele pode enriquecer uma equipe. Então aqui o que nós vamos fazer? Ajudar você a desenvolver a habilidade de ser um bom gestor de conflitos. E aí a gente imagina assim, por que os conflitos existem? Porque as pessoas têm personalidades diferentes, porque elas veem o mesmo problema de uma maneira diferente, elas pensam diferente, elas agem diferente, elas têm perfis diferentes. Então nem todo mundo tem o seu perfil. As pessoas têm perfis diferentes, você já viu isso, né, em outros módulos, até no teste que nós fizemos, né? Imagina, né, você tem uma pessoa que é visionário e tem outro que é estrategista, né? O visionário é aquele que é levado pela intuição, aquele que é levado pela visão, que sonha, enquanto que o estrategista é aquele pé no chão, fatos e dados, né? Imagina uma conversa entre esses dois, onde que o visionário, né, tem uma visão fantástica, né, e vê além daquilo que é visto, e o estrategista querendo buscar fatos e dados. Quer dizer, se isso não for bem gerido, se essa comunicação ela não for bem alinhada, claro que vai dar conflitos. Então a grande questão é o que a gente vai fazer com o conflito. Necessariamente o que eu digo, o conflito ele existe, ele faz parte, ele inclusive faz parte de equipes maduras. Qual é a diferença de um conflito que faz parte de uma equipe madura e é saudável e um conflito que não é saudável? Porque quando uma equipe não está madura, quando uma pessoa não está madura, ela acaba levando o conflito muito para o lado pessoal, criando brigas, intrigas, criando, inclusive, atrapalhando, inclusive, o resultado da empresa. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande com o conflito. Primeira coisa, tem gente que prefere fugir, tem perfis que preferem não conversar sobre o conflito. Ele, em vez de procurar a pessoa, a equipe, o que ele faz? Ele foge. É como se ele colocasse o conflito debaixo do tapete e ele não quer mexer com aquilo. E aquilo ele vai levando, ele vai conduzindo. Qual que é o ruim disso, né? O ruim disso é que o conflito não é resolvido. E ele pode lá na frente estourar e dar problema. Então, assim, nunca o melhor caminho é colocar debaixo do tapete. Digamos assim, nem sempre evitar é a solução. Tem gente que é do perfil dela sempre evitar. Lógico que pode ter em algum momento que evitar no primeiro momento é importante, por causa da emoção, e essa emoção precisa ser gerenciada, precisa ser trabalhada e depois, né, lógico, deixar um tempo passar para você voltar a conversar, né, esse tempo também que não seja muito longo, mas a grande questão é quando a pessoa tem um perfil de sempre evitar, de sempre não querer o conflito, de um líder que, né, tem um conflito entre duas partes no grupo dele, ele vai deixando, ele conversa com um, ele vai tentando pôr pano quente, ele vai tentando pôr pano quente, deixando que o conflito se resolva por si só. Então eu diria para você, nem sempre isso é saudável, você deve ver qual a estratégia que você vai usar. Talvez conversar com um, conversar com o outro, no momento certo chamar os dois para conversar, ver qual é a solução, ver qual é o caminho. Então esse é um ponto
Importante. Então, ou seja, enfrentar o conflito de maneira sábia, de maneira inteligente, né? Propor soluções, né? E muitos conflitos, eles vêm por causa de quê? De personalidade mesmo, é aquilo que eu falei com vocês. Mas tem conflitos que ele é ligado ao cronograma, aos prazos. Os prazos são tão curtos, há tanta coisa para fazer, que as pessoas entram em conflito. Por quê? Porque o outro já tem a tarefa dele para fazer. Aí um pede ajuda. Aí aquele monte de coisas, de tarefas ao mesmo tempo. Os prazos são curtos. Aí o que acontece? O cronograma é curto, gera conflitos, os prazos geram conflitos. Então é preciso o quê? É preciso saber coordenar bem. São conflitos, às vezes, que estão ligados ao prazo, ao cronograma. Então é preciso entender, ainda, quando essa tarefa pode ser feita, vamos gerenciar melhor o tempo, para que a gente possa encontrar uma forma de atender a todos, né? Para que todos entreguem as suas tarefas nos prazos. E esse conflito gera o que? O individualismo, que um vai perceber o outro como um individualista. Então existem esses conflitos, existe o conflito de processos, onde o processo não está bem determinado, aí se gera conflitos. Então eu tenho que atuar em cima de quê? Do processo. Coisas no processo precisam ser corrigidas. E existem os relacionamentos interpessoais, sim, né? Determinada pessoa não gosta do estilo da outra, ou não gostou da abordagem da outra, e aquilo vai gerando um conflito, a forma como um conduziu. E quando o conflito é com o líder, né? Quando as pessoas têm conflito com o líder, então cabe ao líder fazer o quê? O diálogo. O diálogo, a comunicação é sempre o melhor caminho. Chamar, entender o conflito, entender as diferenças, expor por que você pensa daquele jeito, por que você age daquele jeito, por que você pensa daquele jeito, solicitar para a pessoa buscar fazer daquele jeito para a gente medir o resultado, ou seja, não deixar a pessoa ficar com aquele sentimento, né, de não compromisso. Por quê? Porque ele está se sentindo chateado com o líder, porque ele não concorda. Então vamos conversar, vamos dialogar. E a negociação dos melhores caminhos. Para ser bom negociador, você precisa ser cooperativo. Negociadores competitivos, se é provado que conseguem resultados, conseguem, não a longo prazo. Os negociadores que buscam mais a cooperação, tendo um perfil mais de cooperação, eles conseguem. Então o líder precisa ser o quê? Ele precisa saber gerenciar esses conflitos através da negociação. Ele precisa negociar com um, com outro, às vezes é um prazo, às vezes é uma tarefa, às vezes é uma atividade, como se ele fosse mediador ali da equipe. Então assim nós estaremos ajudando na resolução de conflitos. E lembra daquele teste, daquele perfil que a gente fez? Existe o perfil passivo, que é aquele que quer fugir do conflito, o perfil agressivo, que é aquele que vai para o ataque, aquele que acaba ofendendo, e existe o perfil assertivo. O que é o perfil assertivo? É aquele que nós já estudamos, já falamos tanto, né? É aquele sim, que sabe entender o ponto de vista do outro, que sabe colocar empatia. Para quê? Porque colocando empatia eu vou me colocar no lugar do outro, eu vou ser assertivo na abordagem, na maneira de falar. Às vezes uma pessoa pode até estar certa, mas a maneira com que ela falou gerou conflito, gerou mais agressão. Então a empatia, colocar-se no lugar do outro, parar um pouco para pensar com a mentalidade do outro, para ver o que ele pensa, o que ele sente. Aí sim, com empatia e com comunicação produtiva, nós conseguiremos resolver os conflitos. Então esse é um ponto importante. Outra habilidade que eu quero trazer para você é a capacidade de fazer reuniões produtivas e estratégicas. Sempre digo isso para o líder, é tanta reunião que é feita nas empresas e às vezes elas não são estratégicas, são aquelas reuniões que demoram e as pessoas às vezes saem pior do que entrou. Num horário de começar não tem correto, o horário de terminar não tem, as reuniões se delongam demais, as reuniões elas ficam cansativas, desmotivadoras, elas não produzem resultados e às vezes nem são estratégicas, se perde o foco do assunto, do conteúdo e aí as reuniões acabam virando o quê? Uma bagunça e ninguém quer mais. Falou em reunião, todo mundo, não, de novo reunião, né? E isso é o que acontece nos bastidores. Não, para você como líder, uma reunião, ela é um momento de conversa precioso. Uma reunião é um momento de conversa valioso, né? Uma reunião é um momento que você tem de comunicar, de informar, de produzir motivação da sua equipe, de orientar, de treinar a sua equipe. Gente, isso é fantástico. Você tem feito reuniões com a sua equipe, na sua empresa? Se você não tem feito, tem um erro. Agora, se você tem feito, como
estão essas reuniões? Elas são produtivas? Elas são estratégicas? Então esse é um ponto fundamental nessa habilidade comportamental do líder, essa habilidade de saber fazer uma boa reunião. E olha lá, para você saber fazer uma boa reunião, você tem que entender que toda reunião ela tem que ser preparada. Se você vai falar com sua equipe, se você tem um assunto para falar com a equipe, prepare essa reunião, escreva quais são os pontos-chave, o que você espera dessa reunião, escreva. Vou repetir de novo, escreva o que você quer dessa sua reunião, para que ela seja produtiva e estratégica, para que você passe o assunto, para que haja foco naquele assunto. Quais são os pontos estratégicos desta reunião? Isso é fundamental. Então defina os pontos estratégicos. Para quê? Para que você vá preparado. Quanto mais preparado você for para uma reunião, melhor você estará para fazer uma reunião de fato, que ela possa produzir motivação nas pessoas. E essa reunião, ao preparar, você define horário de começo e horário de fim. Essa reunião vai ter 20 minutos, 15, 30, 40 minutos, 1 hora, busque ficar dentro desse tempo. É lógico que se você precisar negociar com a equipe 5, 10 minutos a mais, converse com eles ali, diga isso, olha gente, a reunião está no horário, vamos negociar, o assunto é importante, e vocês concordam, vamos lá, mais 5, 10, 15 minutos, talvez meia hora, dependendo da situação, isso pode ocorrer, mas você precisa ter um tempo de início e de fim, para que essa reunião não possa ser uma reunião que se perca ao longo do caminho. Então você tem que ter isso muito claro. E uma reunião ela tem que começar, né, e ela tem que ter um nível, olha, é como se fosse um gráfico. À medida que ela for andando no tempo e no relógio, né, ela tem que ser motivacional. Ela tem que iniciar dessa forma, né, com informação, com comunicação, com orientação, e ela tem que terminar com um tom motivacional. As pessoas têm que sair dessa reunião melhor do que elas entraram. Por isso que no início você já define o que você vai fazer, como você vai fazer, que tipo de informação você precisa passar. Então você chega, cumprimenta as pessoas, diz o objetivo da reunião e depois você vai colocando os assuntos em pauta, começando daquele assunto, né, que é mais talvez conflitivo, aquele assunto que às vezes é uma orientação. Por exemplo, quando eu fazia reunião de vendas, ou faço hoje nos meus trabalhos de consultoria, eu ensino o pessoal a fazer reunião, por exemplo, reunião de vendas. Eu sempre digo ali, comece com os resultados do dia anterior. Né? Quais foram os resultados do mês, da semana. Pergunte para as pessoas sobre os resultados dela. Olha, você que tem um bom resultado, diga aí o que você está fazendo para ter um bom resultado. Para aquela pessoa que está com um mau resultado, o que a gente pode fazer para melhorar o resultado desse produto? Aí depois você dá as orientações do dia, as orientações da semana, aquilo que você tem que falar. Aí depois você vai dizendo sobre promoções, sobre campanhas e por fim você termina com um grito de guerra, com uma oração, com um texto bacana. Né? Se você tiver alguma oportunidade de dar treinamento ali, talvez uma orientação que vai mais para a linha do treinamento da equipe, faça naquele momento, antes do grito de guerra final, antes da motivação final. Então você sempre ao final tem que terminar de uma maneira positiva, para que a última impressão da pessoa seja positiva. Então aí sim, aí você cuida ali, né, para quê? Para que esta reunião ela termine de forma motivadora e as pessoas vão ter desejo de participar mais das reuniões. Existe uma reunião estratégica, que eu vou até deixar para vocês falando sobre ela no material complementar, que eu chamo de sistema de desenvolvimento gerencial. Toda vez que termina o mês, normalmente eu implanto isso nos meus trabalhos de consultoria, ensino o líder a fazer isso. Ele deve juntar a sua equipe, digamos que ele é um líder, ele tem uma equipe de 3, 4, 5 pessoas, de 10 pessoas que seja, uma grande empresa, ali sim, ele vai avaliar com os líderes os resultados da semana anterior. Às vezes ele tem alguém de vendas, no financeiro, na logística, e ali ele vai avaliar como que foi essa reunião, ou como que foi esse mês que passou. Então, digamos que a gente está iniciando o mês de maio, isso tem que ser feito logo nos primeiros dias. Vamos avaliar abril, o que foi bom, o que poderia ter sido melhor. E vamos agora olhar as metas e os objetivos que nós temos para maio. Então, a gente vê o que passou e a gente analisa o mês que vai iniciar, avaliando da seguinte maneira: quais são as nossas metas e objetivos para esse mês? E o que nós vamos fazer para bater essas metas e objetivos? O que cada departamento vai fazer? Aí cada líder apresenta esses slides mostrando o que foi feito no mês anterior e o que vai ser feito nesse mês em curso para ele poder atingir as metas, os objetivos, os resultados, como que ele vai lidar com isso. O que acontece? Isso vai haver uma integração, uma interação, uma sinergia entre a equipe, que as pessoas vão estar sabendo o que cada departamento, o que cada líder está fazendo, como foi o resultado dele, como que ele está fazendo. Isso é uma oportunidade para o líder
seja o gerente ou o diretor que estiver acompanhando esta reunião, orientar a sua equipe, dar alguns pontos, né, e discutir alguns assuntos que são importantes, e vai gerar essa sinergia, essa interação, esse foco em resultados. Essa, de fato, é uma reunião, gente, muito estratégica. E olha lá, cuidado na reunião para não se perder no foco. Cuidado na reunião para ela não ser desfocada. Ou seja, tem o conteúdo, tem o foco, é naquilo que você tem que se manter naquela reunião, aquilo que é importante. Não tente resolver todos os problemas operacionais, todos os problemas de rotina da sua empresa numa reunião, porque isso daí vai se alongar demais e talvez você não esteja escolhendo o método certo, o método correto para fazer isso. E olha lá, eu disse que é muito importante que você tenha um perfil de execução. Há muitos líderes que eles são bons de pensar, eles têm a visão adequada, mas eles têm muita dificuldade na hora de agir ou de fazer a equipe agir. O perfil executor exige de você que você seja detalhista, ou seja, cuide dos detalhes muito mais do que os outros achem necessário. Você precisa, sim, ter ferramentas para desenvolver um plano de ação. Certamente você já ouviu falar no 5W, 2H, eu vou até deixar essa ferramenta nos exercícios, é uma ferramenta maravilhosa. Para quê? Numa reunião você pode sair com um plano de ação, o que fazer, quando fazer, como fazer, de que forma fazer, para que as coisas não sejam soltas. Então é muito importante que toda reunião, para que você tenha esse perfil executor e sua equipe tenha também, saia com ações. Uma boa reunião precisa sair com tarefas, precisa sair com ações e o prazo para executar essa tarefa. Uma boa conversa com o liderado seu precisa sair com tarefas, com ações, precisa entrar no detalhe. Então, tudo isso você precisa ter. Algumas coisas você precisa ter muito bem mapeado no processo. Então, aquele perfil de fato de fazer as coisas que precisam ser feitas, ela que vai te levar ao alto desempenho. Para que você tenha desempenho, você tem que ter essa capacidade de execução, essa capacidade de não deixar coisas que são importantes para ser feitas para o cliente, para a equipe, para a última hora, ou deixar que essas coisas sejam proteladas o tempo inteiro. O perfil executor é o perfil de ação imediata. O que é importante? Exemplo, se você precisa dar retorno para a sua equipe, se você se comprometeu com ela, preste atenção nisso. Se você se comprometeu com a sua equipe, você precisa dar retorno. Se você se comprometeu com o seu cliente, você precisa dar retorno no prazo que foi negociado. Um bom líder é alguém que cumpre aquilo que falou. Um bom líder é aquele que levanta da sua cadeira e age. E ele não só fica esperando que as pessoas façam por ele, ele faz com que a equipe faça, mas ele também, precisando, ele põe a mão na massa, ele age, ou seja, o perfil de execução. É essa capacidade de execução que vai levar você aos resultados. Mas veja bem, não é só você que tem que executar, você tem que fazer com que a equipe trabalhe, tem que ser uma engrenagem, você é o maestro da equipe e todos precisam ter essa habilidade de execução. Mas para isso, precisa ter ação, precisa ter prazo, as coisas precisam ser organizadas, tá? Não pode ser feito só na boca para fora, senão você pode esquecer, senão as coisas podem ser proteladas. É muito importante usar os planos de ação, é muito importante usar o monitoramento, os indicadores, o acompanhamento. Gente, um líder 4.0 é um líder que, acima de tudo, ele tem isso que eu falei com você, essa capacidade transformacional de uma equipe. Essa capacidade transformacional que passa por essas habilidades comportamentais, pelas competências emocionais, mas que passa, sobretudo, por essa capacidade da essência da liderança, que é caráter, que é integridade, que é querer ver os outros crescer, desenvolver, que é jogar para frente. Nós vamos precisar muito deste lado humano agora nas organizações, nesse período de crise, de mudança, este lado humano, este lado da inspiração, este lado de ajudar as pessoas a crescer, a desenvolver, que todos pensem, todos têm capacidade de pensar, todos têm ideias maravilhosas e isso precisa ser organizado, isso precisa ser provocado, mas isso precisa ser trabalhado como se fosse um espírito emocional único. Assim, o líder 4.0 ele vai ter essa capacidade de colocar técnicas que ele vai aprender. Ele vai ter capacidade de usar a tecnologia a seu favor, mas, sobretudo, o fator que vai pesar é a capacidade que ele terá de fazer com que sua equipe tenha uma identidade e que ele próprio, como líder, tenha uma identidade clara, uma missão clara, um propósito claro. Assim, você estará construindo em você esse líder 4.0, esse líder transformacional, pronto para liderar nos novos tempos de crise, de mudança. Por que eu estou pronto para as mudanças? Porque eu próprio mudo.
porque eu próprio estou mudando, porque eu próprio estou desenvolvendo, eu estou crescendo. Tudo bem, gente? Fantástica a aula de hoje, gostei bastante de estar aqui com vocês. Espero vocês no próximo módulo. Nós vamos falar sobre gestão do tempo, nós vamos falar sobre a tríade do tempo, uma ferramenta fantástica do Christian Barbosa, vai ser o nosso próximo módulo, tá bacana. E aí no 8º módulo, que é um módulo bônus que eu quero dar para vocês, eu quero falar da águia, do leão e trazer isso como perfil de visão e de execução. Tá fantástico. Olha, estou contando com vocês nos exercícios, no material complementar, esse curso é feito junto. Postem comentários, o que vocês estão achando do curso, qual foi a parte que vocês mais gostaram, né? Comentem aí. Já nós teremos uma live, eu vou estar comunicando, a gente vai fazer uma live junto, a gente vai fazer um trabalho junto, tá bom? Vai ser bacana para a turma poder tirar as dúvidas, para a gente poder estar junto. Lembra disso? Tamo junto!